Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo desse canal. Hoje eu pretendo falar um pouquinho, de forma bem básica, do instrumento. Vou apresentar o instrumento para vocês, um pouquinho das características dele, tá? É necessário a gente conhecer isso, por quê? Porque ao longo da nossa jornada como músicos, a gente vai fatalmente ver essas informações, precisar trocar uma peça, fazer uma manutenção, e aí é importante vocês saberem conhecer o instrumento que vocês têm na mão. Deixa eu só pegar aqui, peraí. Essa parte aqui é o headstock do instrumento, ou mão. As pessoas mais antigas vão chamar de mão, as mais novas talvez vão chamar de headstock, mas enfim, ela serve aqui para acoplar as tarraxas do violão, que é onde a gente aperta ou afrouxa as cordas. A gente aumenta a tensão ou diminui a tensão das cordas. A gente prende as cordas aqui, ó, nesses pinos. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, por causa do foco da câmera, mas é aqui, ó. A gente tem 6 pinos aqui, cada um para uma corda. E aí a corda desce, passa pelo nut ou pestana, tá? E aí existem vários materiais que fazem isso aqui. A gente tem pestana de osso, pestana de alguns polímeros, que é uma coisa um pouco mais tecnológica. A gente tem pestana não para violão, mas para guitarras a gente tem pestana de ferro também, de aço, né, no caso. E aqui é o ponto inicial da corda para a questão de som, de afinação e tudo mais no instrumento. A gente tem a escala do instrumento, que é essa parte de cima aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é o seguinte, ó, tem uma madeira escura aqui em cima e tem uma madeira um pouco mais clara embaixo. A parte de baixo é o braço. A parte aqui de cima é a escala do instrumento, e nela é medida uma distância daqui do cavalete, que é essa peça que a gente já vai falar daqui a pouco, até o rastilho ou pestana, e é isso que dá a gente diminuir essas distâncias apertando as casas, que faz o som de cada nota. Aqui a gente tem as casas, né? A gente tem os trastes, que são essas partes de aço aqui que vocês estão vendo. No centro aqui, entre um traste e outros, a gente tem as casas, que a gente chama. Algumas guitarras têm 22 ou 24 casas. Geralmente os violões têm 19, tá? Principalmente os violões de modelo mais clássico, como esse aqui. E aí descendo aqui a gente tem o tampo do violão, que muita gente acha que o som entra por aqui, ressoa lá dentro e sai, né? Na verdade não, eu já vou explicar para vocês. E aí como que funciona? A gente tem o tampo do violão, a gente tem as laterais, né, do violão, a gente tem o fundo. E aí a gente tem uma das partes mais importantes do violão, que é aqui o cavalete. No cavalete é preso um rastilho, que é essa peça branca aqui que vocês estão vendo, ó. Deixa eu ver se é essa peça branca aqui. E aí como que funciona os instrumentos de caixa acústica? A gente bate na corda, a pressão que essa corda faz aqui no rastilho, ela faz com que todo o tampo vibre e ecoe o som lá dentro e saia do instrumento. Então é assim que funciona. Então é muito importante vocês saberem as partes do violão, porque mais pra frente você vai saber aonde você prende as cordas, você vai saber, igual esse meu aqui, ó, ele tá com um quebradinho aqui, ó, que eu preciso trocar. Então eu vou procurar por um rastilho ou por um nut. Esse violãozinho aqui, ele é um senhor já, tá? Ele é um violão modelo clássico, ou seja, ele tem as características de violão erudito, né, clássico, feito aí na antiga Europa. E esse violão em si, ele é um violão barato, vamos dizer assim, tá? Esse aqui que está na minha mão, ele é um Di Giorgio. Acho que muita gente já ouviu falar desses violões aqui no Brasil, eles são bem famosos. A marca Di Giorgio, Giannini, Del Vecchio, elas foram, acho que, as maiores percursoras desse instrumento aqui na década de 60, 70 aqui no país. E
E ele é um senhorzinho já, ele é de 1977, esse violão aqui. E eu levei ele num luthier, amigo meu, para ele ver o que ele identificava para mim, de madeiras, enfim, tudo mais. E aí esse amigo meu, esse colega meu, né, ele me passou que esse violão aqui, né, pelo preço que eu paguei nele, foi um grande achado, porque eu paguei a mesma coisa que se eu fosse pagar num instrumento aí de entrada, tá? E ele é feito com madeiras assim, ele só não é de madeira de primeira linha, porque existe uma outra série dessa época, dessa fábrica, que é a série de exportação, que ela sim é feita com madeira envelhecida, madeiras selecionadas, escolhidas aí a dedo, e eles mandavam esses violões para a Europa, tá? E para outros lugares do mundo também. Mas esse violão, pelo preço que eu paguei, ele é muito bom. O que o meu amigo, o luthier, falou para mim? O tampo desse violão aqui é um tampo de pinho, tá? Ele disse que é um tampo sólido. Eu, particularmente, eu não conheço muito de estrutura do instrumento para falar se é ou não. E aí é o seguinte, as laterais elas são feitas de pau-ferro e as laterais elas são feitas de madeira, são várias folhas, eu esqueci o nome agora, mas são várias folhas prensadas, coladas, eles moldam para dar a forma aqui do instrumento e aí deixa com essa forma e aí o instrumento por dentro ele é todo colado e tudo mais. O fundo, ele falou que ou é de jacarandá da Bahia ou é de pau-ferro também. E a escala, ele me deu 99% de certeza que ela é feita de jacarandá da Bahia, principalmente por causa dessa marcação mais clara aqui, ó. Ela tem esse detalhe aqui e aqui. Ele falou que geralmente essas manchas é porque essa madeira ela foi extraída do jacarandá da parte mais externa da árvore e não do cerne. E quanto mais para o cerne, para o centro da árvore, mais escura essa escala é. Ou seja, provavelmente esse meu senhorzinho aqui, como ele não ia para fora, não era série exportação, o pessoal fez de jacarandá, mas usou, vamos dizer assim, entre aspas, a parte pior da madeira, né? E, enfim, o braço de cedro rosa. Esse braço tem um reforço aqui, eu não sei se ele é de fábrica ou se ele foi mexido, porque esse violão aqui tem 44 anos mais ou menos, 43 anos. E, enfim, braço de cedro. E a mão aqui, o headstock, que o pessoal chama de mão, também de cedro, com esse detalhe aqui, ó, com esses detalhes aqui feitos de entalhe na madeira, que eu particularmente acho muito, muito bonito. Então, assim, pelo preço que eu paguei nesse violão, a parte de regulagem, o braço dele, tá muito alinhado, tá muito, não tem defeito. O que aconteceu com esse senhorzinho aqui é que, eu não sei se no vídeo vai dar pra ver, talvez pelo reflexo da luz dê pra ver. O pessoal colocou aqui, ó, vocês já devem ter visto aqui, um apoio de ferro, que serve justamente para o pessoal colocar a corda de aço nesse instrumento, que não foi feito para receber as cordas de aço. E aí toda a pressão do instrumento que está no cavalete fica nessa mãozinha aqui. E aí o que acontece? Duas coisas acontecem. Primeiro, a parte estrutural do instrumento que não foi feita para receber essa pressão e o encordoamento de nylon, ele coloca uma pressão aqui em quilos de mais ou menos 44 quilos. Um instrumento de aço, dependendo do calibre da corda, pode ser de 60 a 70 quilos. Então é muita diferença, né? E aí, primeiro, né, não sei se vocês vão pegar aí, começou a danificar aqui a parte do fundo do instrumento. O tampo aqui deu uma levantadinha, porque ele começou a fazer isso com o tampo, né? E aqui deu uma pequena abaixadinha. O que esse meu amigo luthier fez? Ele colocou, é que não vai dar para vocês verem no vídeo, ele colocou uma estrutura de madeira aqui dentro para poder empurrar esse tampo. Ele falou, cara, é o que dá para fazer de forma menos invasiva e que eu acho que vai ficar legal. Futuramente, conforme a madeira ela vai se moldando, né? Ela vai se mexendo. Conforme a madeira for se mexendo, essa estrutura que está só encaixada, ela vai cair. Aí ele falou, aí você volta aqui que eu coloco uma outra. Inclusive, as cordas desse instrumento, deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês.
ela não está na altura que ela precisaria estar. Ela precisaria estar um pouquinho mais baixa, só que aí com o tempo a gente vai fazendo um trabalho. O rastilho aqui também a gente precisou descer ele bem para poder ficar numa altura um pouco mais confortável. Mas enfim, é um violão que me atende. Esse violão aqui eu uso ele em casa, eu não uso ele para gravação, nem para nada. É mais para brincar aqui em casa mesmo. Eu gosto muito do que eu sempre gostei muito do timbre de aço. E hoje eu confesso para vocês que eu tenho gostado muito do timbre de nylon. Bom, enfim, e é um timbre que eu tenho gostado muito, tá? Pelo investimento, pelo som que ele me dá, pelo uso que ele tem. Então, assim, é mais para minha diversão e estudo. Ele me proporciona aí um ótimo custo-benefício. E você que está aprendendo sobre o violão, procura aí na OLX, Mercado Livre, que você acha, viu? A gente acha muito instrumento bom. Tem que dar uma garimpadinha. A gente acha ainda muito instrumento bom. Por um custo-benefício, vamos dizer assim, né? Acessível, e que você com pouco dinheiro você vai comprar um instrumento usado, mas eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que talvez você comprar um instrumento hoje feito por uma fábrica que talvez é feito na China, que o processo de qualidade hoje não seja acompanhado tão de perto, e aí você pode ter algum sério problema aí no seu instrumento. E um outro detalhe, vai comprar um instrumento, leva no luthier para ele dar uma olhada, porque esse violão aqui, se ele tivesse ficado mais tempo com cordas de aço, ele ia ter sofrido um dano sério estruturalmente aqui na parte interna dele, e ele irreversível, e aí sim ele ficaria inutilizável, tá? Então foi uma obra do destino aí, ele ter trocado aí para corda de nylon a tempo. E quase que, né, não seria recuperável. Mas enfim, então é isso aí, gente. Essa aula vai ficar por aqui, tá? Valeu!